Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bernardo Leão aqui. No vídeo de hoje você descobrirá os mistérios sobre a quarta igreja do livro de Apocalipse, a igreja de Tiatira. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui comigo neste canal e sem mais delongas, vamos descobrir os mistérios da igreja de Tiatira. Se quisermos entender melhor sobre os mistérios da igreja de Tiatira, em primeiro lugar, nós precisamos entender sobre o contexto histórico da cidade de Tiatira. Da mesma forma que eu fiz com a cidade de Pérgamo, eu vou dividir a minha explicação sobre a cidade de Tiatira em 5 partes. Na primeira parte, eu falarei sobre a origem da cidade de Tiatira. Na segunda parte, eu falarei sobre os aspectos geográficos da cidade de Tiatira. Na terceira parte, sobre os aspectos políticos. Na quarta parte, sobre os aspectos econômicos. E, por fim, eu falarei sobre os aspectos religiosos da cidade de Tiatira. E assim como a cidade de Pérgamo, a cidade de Tiatira ela tinha uma curiosidade muito característica dela, que a diferenciava das demais cidades, e vou falar sobre essa característica para vocês neste vídeo aqui também. Ok? Então, iniciando a nossa explicação sobre o contexto histórico da cidade de Tiatira, a cidade de Tiatira ela foi fundada no século III a.C. por Seleuco I, como um posto militar para protegê-lo de Lisímaco. Lembrando que Alexandre o Grande, quando ele morre, o seu império, na verdade, ele é dividido em 4 pelos seus generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Seleuco e Lisímaco eram adversários. Então, Seleuco, ele, como forma de se proteger de Lisímaco, ele funda a cidade de Tiatira como um posto militar avançado. Então, durante o primeiro século da cidade de Tiatira, ela é brutalmente invadida várias vezes por forças invasoras por causa da sua posição estratégica naquela região da Ásia Menor, atualmente Turquia. Em 262 a.C., a cidade de Tiatira é conquistada pela cidade de Pérgamo e em 190 a.C., o Império Romano domina a cidade de Tiatira. Falando agora sobre os aspectos geográficos da cidade de Tiatira, ela se localizava a 64 quilômetros a sudeste da cidade de Pérgamo. E já adiantando sobre os aspectos políticos da cidade de Tiatira, embora ela não tivesse uma importância política como a cidade de Pérgamo, a cidade de Tiatira, ela, por ser um posto militar avançado, de certa forma ela tinha uma posição estratégica que lhe conferia certas benesses em relação às demais cidades do entorno, pelo fato de uma própria guarnição romana se localizar naquela cidade. Agora, analisando os aspectos econômicos, embora a cidade de Tiatira não fosse uma cidade tão importante como a cidade de Pérgamo, ela era uma cidade, de fato, que estava em crescimento, em vias de crescimento, a partir dos séculos 2 e 3 depois de Cristo, devido à sua posição estratégica, não somente militar, mas também comercial. E agora, analisando a religião da cidade de Tiatira, a cidade de Tiatira ela era organizada principalmente por guildas, as chamadas associações de classe, que tinham esse nome de guildas. Então, cada guilda tinha o seu próprio deus. Só que o principal deus que era adorado na cidade de Tiatira era o deus Apolo, considerado filho de Zeus. Além disso, nós tínhamos um templo dedicado a Ártemis, na cidade de Tiatira também. E, de qualquer forma, o principal aspecto de adoração, o principal deus adorado na cidade de Tiatira era Apolo. E qual é a curiosidade que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês? A cidade de Tiatira, o que mais a distinguia das demais cidades era o fato de suas associações de classe, chamadas guildas, deterem uma função singular muito importante na cidade. Era através dessas guildas que a vida na cidade se organizava. Uma função muito importante que essas guildas tinham era de função auxiliar ao exército romano que estava naquela cidade, que estava estacionado naquela cidade. Por isso que na cidade de Tiatira, devido à sua posição militar estratégica importante, as associações de classes, as guildas, elas se formaram para auxiliar o Império Romano, para fornecer equipamentos e suprimentos à guarnição romana que estava estacionada na cidade de Tiatira. Bom, agora que nós já falamos sobre o contexto histórico da cidade de Tiatira, nós vamos falar sobre os mistérios da igreja de Tiatira, a quarta igreja do livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29, diz o seguinte: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés
semelhante ao latão reluzente. Eu conheço suas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que a adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. No caso, rins se refere às mentes. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga eu não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Serão quebrados como vasos de olheiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Lembrando sobre a famosa estrutura das cartas endereçadas pelo apóstolo João às igrejas do Apocalipse, em primeiro lugar nós temos os destinatários da carta, certo? Ou seja, a carta ela foi destinada à igreja de Tiatira, mais especificamente ao anjo da igreja de Tiatira. E Cristo ele é representado nesta carta à igreja como o Filho de Deus. É muito interessante, aqui já vai o primeiro mistério sobre a igreja de Tiatira, que na referência a Cristo como o Filho de Deus, é a única referência de Jesus como Filho de Deus no livro inteiro de Apocalipse. E por que essa referência ocorre especificamente nessa carta endereçada à igreja de Tiatira? Porque, como eu falei, o principal deus adorado na igreja de Tiatira, ou melhor, na cidade de Tiatira, era o deus Apolo. E Apolo era considerado filho de Zeus. Então, Cristo está dizendo o seguinte: ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o Filho, o único Filho do verdadeiro Deus, do único Deus que há, o Deus eterno, Javé, Iavé, o Deus dos cristãos. E não apenas ele é o Filho de Deus, mas ele também, como diz aqui o texto, é aquele que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Essa descrição de Cristo faz referência a Daniel 10:6, no qual Daniel tem uma visão de Cristo. E é interessante que os olhos de chama de fogo remetem ao juízo de Cristo, certo? Os olhos de Cristo, como chamas de fogo, dizem respeito ao juízo de Cristo, a um Deus que irá julgar aqueles, não somente aqueles que eram da sua igreja, que faziam parte da sua igreja, como o mundo inteiro. E os pés brilhantes, os pés reluzentes, os pés semelhantes ao latão reluzente, esse latão reluzente nada mais é do que uma mistura de cobre e zinco, certo? Era um metal que, de fato, ele era um metal específico, mais resistente, mais brilhante, de maior qualidade, que era construído, na verdade, pelas guildas metalúrgicas da cidade de Tiatira para o exército romano. Então, a descrição de Cristo aqui, ela se insere no contexto cultural da cidade de Tiatira. Continuando a leitura do texto, fala aqui: eu conheço as suas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha que interessante aqui. Fala sobre 4 obras que todo cristão deveria ter na cidade de Tiatira, na igreja de Tiatira: o amor, o serviço, a fé e a paciência. O amor, o serviço, a fé e a paciência. Essas 4 obras são chaves que Cristo nos dá para que possamos viver uma vida cristã de vitória. E ele dá essa chave para a igreja de Tiatira. Essas 4 obras: o amor, a fé, o serviço e a paciência. Contudo, quais eram os pontos fracos da igreja de Tiatira? Nós já falamos sobre os pontos fortes, que eles guardavam essas 4 obras, e elas eram maiores do que as primeiras, certo? Os pontos fracos da igreja de Tiatira eram os seguintes: eles toleravam a doutrina de Jezabel. Jezabel, para quem não sabe, foi esposa do rei Acabe. Jezabel era uma rainha fenícia que se casou com Acabe, rei de Israel, durante os séculos 8 a.C. E ela conduziu não somente o seu marido, mas todo o reino do norte de Israel a adorarem a Baal, a servirem a Baal, a feitiçaria. Então ela fez Israel se desviar dos caminhos de Deus para adorar Baal. Então, o apóstolo João, ele traz essa referência bíblica cruzada para a igreja de Tiatira, falando que havia uma profetisa
E aqui Jezabel não é uma figura simbólica, uma figura metafórica. Ele utiliza a figura de Jezabel no Antigo Testamento para representar esta pessoa, esta mulher que se dizia profetiza no Novo Testamento, na igreja de Tiatira, que estava corrompendo e levando muitos da igreja de Tiatira a se prostituírem, a adulterarem. O que o texto diz aqui, no versículo 20? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha só que coisa forte. O povo estava sendo iniciado em práticas de fornicação, de ingestão de alimentos sacrificados a ídolos. Então, havia de fato uma heresia sendo pregada na igreja de Tiatira que estava sendo tolerada pelos cristãos daquela igreja. E de Cristo, ele traz um alerta, ele traz o que a gente chama de uma oportunidade, antes de tudo, de se arrepender. O que ele diz aqui? E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Então, para aqueles que não se arrependeram, Cristo ele traz uma mensagem de juízo. Que mensagem é essa? Eis que a porei numa cama. Sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Em primeiro lugar, haveria uma praga sobre Jezabel e sobre aqueles que seguiam as suas doutrinas. Não apenas uma praga, mas uma grande tribulação. Isso também tem um significado tanto presente na cidade, na igreja de Tiatira, sobre aqueles que praticavam essas doutrinas de Jezabel, como também o significado profético para aqueles que hoje praticam as práticas, sem querer ser redundante, mas praticam as ações, as doutrinas de Jezabel nos dias atuais. Então, haveria de fato um juízo para aqueles que não se arrependessem das práticas de Jezabel, para aqueles que haviam adulterado a sua fé. E continuando aqui, Jesus ele traz, na verdade, outra advertência às igrejas. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ou seja, Cristo ele feriria todos aqueles que haviam se tornado filhos, metaforicamente falando de Jezabel, aqueles que haviam abraçado essa doutrina e vivido essa doutrina de forma contundente, haviam se afastado do verdadeiro evangelho de Deus e passaram a reproduzir as heresias e as mentiras que a Jezabel, essa profetisa, havia ensinado a eles. Então haveria de fato juízo sobre aqueles que haviam adulterado. Mas a igreja de Jesus, aqueles que se arrependessem, como diz aqui o texto, eles lhe daria a cada um segundo as suas obras. Ou seja, aquele que sonda a mente e o coração, como diz lá em Jeremias 17:10, aquele que sonda a mente e o coração, ele lhe dará segundo a cada um as suas obras. Então, é muito interessante a gente notar que Cristo ele julgaria não somente aqueles que adulteraram, como aqueles que permaneceram fiéis. E aqui entra o que eu gostaria de falar, né? O que o texto diz sobre palavras adicionais que Cristo dá aos fiéis daquela igreja. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. É interessante esse termo. É interessante esse termo, as profundezas de Satanás. Por quê? Porque havia de fato uma busca pelos mistérios, né, de Deus. Essa profetisa Jezabel, ela dizia que ela queria conhecer os mistérios. Isso em termos culturais, né, de acordo com as fontes da época, aquela que conhecia os mistérios de Deus e, de certa forma, esses mistérios revelavam que Deus permitia as práticas que ela pregava. Então, na verdade, o apóstolo está fazendo aqui uma ironia. Ele está falando que vocês não conhecem as profundezas, não de Deus, mas de Satanás, aos cristãos fiéis. Que outra carga não vos porei, ou seja, não haveria julgamento sobre aqueles que permanecessem fiéis a Cristo, sobre aqueles que permanecessem fiéis à chamada sã doutrina. E continuando aqui, há uma inversão na conclusão dessa carta feita pelo apóstolo João. O que o apóstolo João faz? Em primeiro lugar, ele fala sobre um desafio para vencer, certo? Ele fala sobre os benefícios para aqueles que obedecessem aos mandamentos de Cristo. Quais seriam os dois benefícios? É interessante que não é apenas um, são dois. Esse é outro mistério da igreja de Tiatira. O primeiro benefício, né? O primeiro benefício para aquele que de fato fosse fiel ao que vencer, Cristo diz, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, a primeira recompensa concedida aos cristãos que permanecessem fiéis e rejeitassem a doutrina de Jezabel seria que a eles seria concedido poder para reger as nações.
E isso é uma profecia amplamente divulgada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo falava que os cristãos, aqueles que fossem fiéis a Jesus, julgariam até anjos. Então essa é a primeira promessa para a igreja de Apocalipse, que os cristãos, no reino milenar de Cristo, regeriam as nações. Em segundo lugar, Cristo diz o seguinte: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ou seja, a estrela da manhã ela é uma representação muito clara de Cristo. Jesus, ele é a estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã. Não somente Deus daria domínio sobre eles na terra, mas daria a vida eterna, a imortalidade da alma, a soberania completa que só pode ser concedida por Cristo. Cristo seria, de fato, o rei deles, aquele que governaria as suas vidas, para a honra e glória de Deus Pai. Feito essa análise aqui, nós já podemos entender os mistérios da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é uma igreja muito peculiar, levando em consideração que a própria estrutura da carta endereçada à igreja era uma estrutura diferente das demais. Para a gente arrematar aqui, a igreja de Tiatira, ela, de fato, foi uma igreja, embora não tenhamos muitos registros acerca da igreja de Tiatira e da cidade de Tiatira, em comparação com as demais cidades, igrejas do livro de Apocalipse, ela foi uma igreja muito importante. Por quê? Porque ela trouxe a revelação das promessas que aguardam os cristãos que são fiéis a Cristo e não se submetem a doutrinas como a doutrina de Jezabel. Então eu queria trazer essa palavra de conforto, de incentivo a você, que se você quiser, queria te incentivar a você ir lá no livro de Apocalipse, ler mais sobre os mistérios da igreja de Tiatira. E agora que você já sabe os mistérios da igreja de Tiatira, eu quero te dar um desafio. Deixa aqui embaixo o seu comentário, expressando a sua opinião sobre a igreja de Tiatira. O que você achou? Quais mistérios você achou mais interessantes? Para que nós possamos trocar ideias, conversar. Sem dúvida nenhuma, a sua opinião é muito importante. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, bem como ativar as notificações para que você possa receber os próximos vídeos do canal. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Muito obrigado pela sua presença e só a Deus toda a honra e toda a glória.